Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Muito obrigado você de casa, você do trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação da sua TV Diário e aproveitando também para ver o Esporte Diário. Vou mandar um abraço para o professor William, esteve aqui com a gente ontem, né? Não vou cobrar de novo aquela história da camisa não, né? Pega mal, não pega, né? Rapaz, essa promessa dessa camisa, William, tem mais de 10 anos, tem mais de 15 anos, William. Né? Tem mais de 15 anos essa promessa dessa camisa aí. Mas está tudo bem, professor William, curtindo também a nossa programação e o Esporte Diário. Vamos falar sobre a equipe do Flamengo, né? O Flamengo que amanhã tem um compromisso pela Sul-Americana, vai enfrentar o Figueirense e para o Flamengo só a vitória por diferença de 2 gols, 2-0 ou 3-1. A partir daí precisa de 3 gols de diferença para conseguir a classificação na Sul-Americana, já que é mata-mata. E o vice-presidente de futebol do Flamengo pedindo para que os torcedores do Mengão encham lá o estádio Cariacica para que possa dar todo o incentivo para que o Flamengo possa conseguir o resultado. Uma outra situação também que aconteceu com o Flamengo é que o Guerreiro, antes de partir para jogar no Peru, ele disse o seguinte, foi aquilo que nós conversamos ontem. Ele declarou que jogar com o Damião ficou muito mais fácil, porque a preocupação da zaga adversária agora não é só com ele, e sim com o Damião e também com o Diego. Mas o técnico Zé Ricardo já foi botando aquela aguinha no chope e disse assim, não, é importante os dois jogarem juntos sim, mas precisamos treinar muito mais, porque só assim a gente vai tirar melhor proveito tanto do Damião como também do Guerreiro. Claro que são 2 jogadores fantásticos, são 2 jogadores que têm a capacidade e têm a qualidade para decidir, mas só assim, se acontecer, né, dessa forma, treinando bastante para que quando um sair da área e o outro ficar e vice-versa, para não sair os dois, ou se não os dois ficarem dentro da área e aí complicar a vida de quem vai fazer a jogada para o Flamengo. Deu certo no jogo passado, os dois jogaram juntos, o Damião, depois que estreou pelo Flamengo, né, já fez 2 gols, o Diego também, e a esperança de gols na partida de amanhã diante da equipe do Figueirense. Vamos falar do Fluminense. Fluminense que espera o seguinte, o Fluminense tem 4 jogos dentro de casa. Mas como assim? Por que o Fluminense vai ter 4 jogos na sequência dentro de casa? É porque o mando de campo do jogo que vem é do Botafogo. Mas como o jogo é contra o Fluminense, aí ele vai jogar no Rio de Janeiro. O próximo jogo é contra o São Paulo, né? Ele vai jogar dentro de casa. E aí o mando de campo é de quem? É do Fluminense. O outro jogo é contra o Flamengo. O mando de campo é de quem? É dele, é do Flamengo. Então ele vai jogar, né? Ele está pensando, tanto é que ele está trabalhando na possibilidade de solicitar a liberação do Maracanã, para os jogos contra o Flamengo e contra o São Paulo. Seria uma boa para o Fluminense esses 4 jogos para tentar pegar o elevador e buscar ali uma classificação ou ficar próximo do G4, meu? Jogar no Rio de Janeiro é interessantíssimo, né? Principalmente quando o clube é da cidade de origem, né? O problema todo é jogar no Rio de Janeiro hoje, né? Mas apesar de que o Fluminense hoje montou a arena, que é lá no campo do América. Né? Lá em Edson Passos, né? Que é o Julito Coutinho. Lá até, tradicionalmente, a torcida do Flamengo é maior, né? Até... Onde que não é, né? Já por ser... Olha que tem gente que vai contestar isso, hein? Tá bom. Tem gente que vai contestar isso. Tá Pode participar aqui no Esporte Diário, facebook.com.br Esporte Diário TV, se você concorda ou não com a Ailton, essa afirmação do Ailton. Mas relacionado a... Lá, tradicionalmente, a torcida do Flamengo é maior, especificamente até... pelo fato do Flamengo estar até em processo de análise de construção de um estádio ali na Baixada Fluminense. Isso. E o estádio do América é localizado na Baixada, ali em Mesquita. Lá em Edson Passos, muito bom lugar. Maravilha. Para não dizer o contrário. Mas lá, para você ter uma ideia, o estádio do América hoje, certo?
É um dos mais modernos. Você pode colocar 2 jogos tranquilamente que um time não atrapalhe o outro. São 4 vestiários. Verdade. São 4 vestiários. Eu já estive lá no passado. São 4 vestiários e também são 2 vestiários para os árbitros. Ou seja, ninguém atrapalha ninguém. E tem estacionamento também. E tem estacionamento. O problema é ir na Baixada. O problema é você deslocar do Rio de Janeiro. É a localização do estádio. Você passa lá para aquela fábrica antiga de remédios, tal, vai embora. Aí assim, você esquece do mundo. A questão toda... É a logística. O problema é a logística de chegar. Só isso. Mas o estádio, as cabines, para quem vai transmitir, são boas, em boas condições. Eu já estive lá fazendo vários jogos. Eu vou até contar uma aqui que aconteceu, rapidinho aqui que aconteceu. Vamos fazer depois, gente, só te cortando rapidamente, fazendo depois um quadro, baú do esporte com a Não, igual aquele pessoal lá faz. Vou contar uma história aqui que aconteceu o seguinte, eu nunca vi disso, gente. Eu nunca vi. Vou até mandar um abraço para ele, né, para o Arnaldo Garcia, você conhece, vou trazê-lo aqui e a gente vai comentar. A gente vai comentar sobre essa situação. Vamos fazer um jogo do Americano rapidinho, fazer um jogo do Americano contra o América. Chegamos lá e Edson Passo, o nosso operador de externa, esqueceu o principal, os microfones. Ia começar o jogo e a gente sem microfone para fazer o jogo, correto? Sem microfone para fazer o jogo. O nosso operador saiu nas lojas, próximo, tremendo domingão, para tentar achar uma loja aberta para comprar o microfone para a gente transmitir. Pedimos às emissoras co-irmãs para ver se tinha um microfone só para prestar para a gente ir para o jogo. Aquele reserva. Aquele reservinha, aquele acabadinho que o cara deixa assim no canto. Só enlatado? Só. Não tinha. Adivinha como que nós transmitimos até os 20 minutos do primeiro tempo? Adivinha? Celular. Nada. Não tinha celular não, filho. Tinha celular não, tinha não. Através do microfone do meu gravador. Microfone do seu... Sério? Como isso aí? O Arnaldo, não sei o que arranjou. É o quê? É MacGyver. Deu uma de MacGyver, pegou o celular. Inventou. O meu gravador, antigamente, aquele gravador, né, fita grande, aquela fitinha não, aquela fita grande. Ele colocou o fio da transmissão ali e a gente fez por 20 minutos o jogo por ali. Não sei como ele conseguiu. Vou trazer aqui para ele contar essa história. E nós fizemos o jogo 20 minutos até chegar o microfone que foi comprar nessas lojas e shopping, pra gente poder fazer o jogo. É igual uma certa loja que tem por lá de lá, né? Madureira, lá, que vende microfone profissional por R$20, gente. Profissional, hein? Você usa uma maravilha o som. Aquele som, o Gilberto que conhece de som, né? Gilberto conhece. Né, Gilberto? Aquele microfone de R$20 que parece... O cara fala, não, é profissional, amigo. Você pode botar, a banda vai ficar feliz da vida. Você escuta, quando você escuta aquele som enlatado, você quer aquele som encorpado, um som enlatado, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu vou trazê-lo aqui para ele contar. Ele vai contar várias histórias que tem, né? Outras histórias que aconteceram. Arnaldo tem muita história também. Tem muita história para contar. Então, essa do Fluminense, do jogo do Fluminense lá no campo do América, o estádio, se estiver trabalhando direito, é um estádio maravilhoso. Eu só queria abrir um parênteses aqui, a situação do Maracanã, eu estive lendo no final de semana, o Maracanã foi concedido ao comitê organizador, né, o Rio 2016, até outubro. Sim. Sendo que as Paralimpíadas acabam agora em setembro. Sim. Né? Dia 17 é o encerramento já. Então, qual a necessidade de se ter a concessão do Maracanã até outubro? Isso que eu quero entender. É porque é o seguinte, na verdade, eles deixam algum prazo para se acontecer qualquer situação e você poder estender as Olimpíadas. Eles dão um prazo maior. Eles pensam nos defeitos. Os defeitos que pode acontecer. Então, eles dão um prazo para, ao invés de terminar no dia 17, pode terminar no dia 19. E aí, você não tem... A concessão ainda está dentro da situação. Mas até o final de outubro, Ailton? Mas aí, amigo, depende de quem pede. Mas né? Tem uma situação também que a gente tem que analisar, é que durante essa concessão que está cedida ao comitê de 2016, todo o custo do Maracanã, toda a manutenção... É pelo COI. Pelo COI. Pelo COI. Que paga. Aí, Flamengo e Fluminense estão tentando antecipar,
O prefeito do Rio já falou que ele pode ceder um terreno para o Flamengo construir o seu estádio, mas o Flamengo estava querendo ver a situação do Maracanã, mas vamos aguardar. Olha, vamos fazer uma pausa, na sequência a gente vai falar sobre o Botafogo, sobre o Vasco e também sobre tudo que está acontecendo aqui. Vamos falar também sobre a coletiva que aconteceu ontem lá no centro de treinamento do Americano, o presidente falando sobre a situação do Itaboraí, que segundo uma informação, vou falar o que aconteceu lá na reunião, que é assim, que o de presidente do Itaboraí falou o seguinte: no campo ou no tapetão ninguém ganha do Azulão. Ou seja, é o time a ser batido. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações dentro do Esporte Diário. Um instante só, já voltamos.